Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão que é para ajudar o nosso canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai gostar desse novo formato de vídeo que a gente está produzindo aqui no Resenha, com reacts e com análises de jogos do Mengão queridão. Nesse vídeo, por exemplo, nós vamos esmiuçar para vocês como o Flamengo e Atlético Mineiro vão se apresentar hoje à noite. Compartilhe os nossos vídeos também para ajudar a mais irmãos e irmãs rubro-negras a conhecerem o Resenha Rubro-Negra. Como eu disse, nesse vídeo nós vamos esmiuçar o que vai rolar hoje à noite às 21h30. E se tem jogo hoje, tem lives aqui e no Fla Nação VP. Começando pelo Fla Nação VP, às 19h15 tem o nosso pré-jogo. E aqui, depois do jogo, nós temos o pós-jogo com a coletiva do Renato Gaúcho. Pessoal, lá no Twitter eu fiz uma pergunta para os torcedores rubro-negros. O jogo de hoje é válido para o Flamengo continuar a arrancada para o título do Campeonato Brasileiro? Ou é apenas um jogo onde o Renato Gaúcho pode começar a preparar a equipe para jogar no dia 27 a final da Libertadores da América? Vai colocando aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, enquanto eu falo do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball nós podemos ver o scout, os números dos jogos do Mengão queridão e dos seus adversários, para poder comparar e saber quem é quem nestes campeonatos que o Mengão disputa. Podemos ver também a Bundesliga, o campeonato alemão, com imagens. É de graça, pessoal, tem para iOS e Android, mas só vale se vocês baixarem no link que está aqui na descrição do vídeo. Então não dá mole não, baixa agora que é de graça e ajuda o nosso canal. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. E aí, o que vocês responderam aqui nos comentários? Vale esse jogo para a gente continuar em busca do Atlético Mineiro para ganhar esse Campeonato Brasileiro? Ou é só um jogo preparatório para o dia 27 jogarmos e ganharmos a Libertadores da América pela terceira vez? Pois é, a maioria das pessoas que responderam essa pergunta no Twitter responderam que é um jogo preparatório para a gente poder jogar a final da Libertadores da América. Preparatório, mas que temos que fazer pontos, porque precisamos garantir a nossa ida à Libertadores do ano que vem, ficando no G4. Então é preciso fazer pontos para poder aumentar a autoestima da equipe, para que a gente ganhe uma jogabilidade melhor, para que se tenha uma tranquilidade maior no trabalho, para chegar no dia 27 na ponta dos cascos. Muitas pessoas me perguntaram, desde o jogo do Atlético Paranaense para cá, por que nenhum dirigente se manifestou com relação ao erro da expulsão e não expulsão do Kaiser. Pessoal, vocês repararam que nenhum dirigente veio mesmo à tona? Sabe o que é isso? Isso é uma demonstração dos nossos dirigentes, que eles já jogaram a toalha do Campeonato Brasileiro. Isso irritou, inclusive, o Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Renato Gaúcho esperava que algum dirigente do Flamengo viesse a reclamar na imprensa sobre o que aconteceu na expulsão do Kaiser. Assim, dividiria ou tiraria um pouquinho do peso do empate das costas do Renato Gaúcho. Mas isso não aconteceu. Ninguém da diretoria se pronunciou e toda a culpa pelo empate ficou apenas nas costas de Renato Gaúcho. Hoje o Renato sente que a cada dia mais tem menos costas largas no Flamengo. Os dirigentes não o apoiam publicamente, não há declarações como havia na época do Domenech, como havia na época do Rogério Ceni, até aquela declaração bizarra do Marcos Braz, que se o Rogério Ceni pulasse sem paraquedas, ele pulava atrás. Não há esse tipo de proteção em cima do Renato Gaúcho. A diretoria internamente hoje reconhece que errou e errou arduamente ao contratar o técnico Renato Gaúcho, porque além dele não mostrar nada de diferente, ele ainda não consegue atuar taticamente e já começa a crescer nos bastidores do Flamengo uma certeza de que as lesões que vêm acontecendo de forma seguidamente pode ser por conta dos tais rachões que o Renato Gaúcho dá no Ninho do Urubu em todo o treino. Esses dias eu mostrei para vocês como que estava o campo do Ninho do Urubu, um verdadeiro pasto, todo arrebentado e o time do Flamengo por lá treinando. E aí um dirigente do Flamengo que pediu anonimato para mim me disse o seguinte: Fabrício, esse time treina rachão todo santo dia no campo. Como nós vamos conseguir manter esse campo de forma que possa privilegiar uma qualidade maior?
Bom, eu respondi, não sei, mas quem tem que ver isso são vocês. E os outros campos do Ninho do Urubu? Por que não utilizar também os outros campos do Ninho do Urubu? Aí eu não obtive mais resposta. A pessoa me procurou, falou isso e depois desapareceu. Então, assim, algumas lesões de jogadores, por exemplo, a do Kennedy, foi no rachão. O Gabigol teve uma leve torção num rachão. Ele é dúvida para hoje, inclusive, o Gabigol, tá? Pode ser que ele não vá a campo hoje. Vai ser testado nos últimos minutos antes da partida acontecer, graças ao rachão. Se você pegar os treinadores mais recentes, os grandes treinadores, vamos falar a verdade, os caras não gostam de rachão. Os caras gostam de treino tático. O que é o treino tático? Você coloca a equipe em campo contra uma outra equipe e aí você vai trabalhando posicionamento. Você não deixa os jogadores soltos. Você vai posicionando. Primeiro que você estuda o adversário e posiciona a equipe reserva como o adversário vai se posicionar no campo. E aí você vai pegando a equipe titular e vai avisando, vai mostrando, vai arrumando a equipe para se preparar para o jogo. É o tal do jogar o treino, treinar o jogo, que o Jorge Jesus tanto fala. Com o Renato não é assim, ele bota uma equipe reserva, uma equipe titular, campo reduzido, rola a bola e deixa o coro cantar. E o coro está cantando, a gente está perdendo jogadores justamente por causa disso também, e a diretoria passa a não acreditar e a não confiar mais no Renato Gaúcho, deixando ele solto aos lobos, que criticam e com razão, diga-se de passagem. Mas o Renato vai até o final do ano. Está acontecendo uma quizumba danada com o Jorge Jesus lá em Portugal. Eu trouxe isso no vídeo hoje de manhã para vocês. O valor da multa, o que está sendo conversado, se ele sai, se ele não sai. O Otamendi já rasgou o verbo lá com o Jorge Jesus, o zagueiro da seleção argentina. Jogou aqui no Atlético Mineiro, vai saber por quê. Mas o negócio lá tá terrível. O Lucas Veríssimo já xingou o Mister, aquele lateral direito do Fluminense já xingou o Mister também. Eu trouxe em vídeo ontem aqui no canal para vocês verem. Então, assim, tá pertinho do Mister ser mandado embora. E se for mandado embora agora, nos meses de novembro e dezembro, tem grandes chances do Jorge Jesus vir para o Flamengo, mas só em janeiro, tá? Renato Gaúcho vai até o final com o Mengão Queridão, mesmo sem respaldo da nossa diretoria, que manda um recado para o Renato Gaúcho, que já era. Ele tá ali por estar e ninguém confia no trabalho dele. Por isso, ninguém veio a público reclamar, e isso mostra também que a diretoria meio que já desistiu do Campeonato Brasileiro. Tem que fazer agora no Brasileiro o feijão com arroz, que é para manter o time entre o G4 para estar na Libertadores do ano que vem e agarrar com unhas e dentes a oportunidade do tricampeonato da Libertadores da América. Mas vamos ver como é que Flamengo e Atlético Goianiense vêm para esse jogo de logo mais? Então vamos começar pela lista dos relacionados. No Flamengo, o Renato Gaúcho relacionou o Andreas Pereira, o Bruno Henrique, o Bruno Viana, o Davi Luiz volta, como eu disse para vocês que voltaria, o Diego Alves, o Everton Ribeiro, o Gabigol, que vai ser avaliado antes da partida, o Gabriel Batista, o Gustavo Henrique, o Hugo Souza, Maurício Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pires da Mota, Rodrigo Caio, Ramon, René, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, Vitor Gabriel e William Arão. Percebam que o Kennedy não está entre os relacionados. Por quê? Porque ao invés de ficar no Ninho do Urubu fazendo o tratamento da torção no tornozelo, levaram o rapaz para Curitiba, não deram o tratamento correto em Curitiba, fizeram ele aquecer antes e no intervalo do jogo, provocando um problema ainda maior no tornozelo do Kennedy, e aí viram que o Kennedy não poderia ser utilizado, perderam um jogador no banco de reservas. É de um amadorismo ímpar o que está acontecendo no Flamengo. O médico do Flamengo sucumbe ao amadorismo do Renato Gaúcho, ou o Renato Gaúcho sucumbe ao amadorismo do departamento médico do Flamengo, e ambos estão fazendo aí grandes pataquadas Brasil afora com o Mengão Queridão. Aí o prejuízo. O Atlético Goianiense foi convocado os seguintes jogadores para o jogo de hoje: Fernando Miguel, o goleiro, Luan Poli, Dudu, Igor Carius, Éder Oliveira, Pedro Henrique, Wanderson, Jefferson, William Maranhão, Gabriel Baralhas, Rickson, Matheus Barbosa, Marlon Freitas,
João Paulo, Zé Roberto, Brian Montenegro, Janderson, André Luiz e Toró. A provável escalação do Flamengo é uma escalação que espelha um pouco aquilo que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Se o Gabigol tiver condições de atuar, a escalação do Mengão Queridão deve ser Diego Alves, Maurício Isla, Rodrigo, Caio, Davi Luiz e Ramon, William Arão e Andrés Pereira, Everton Ribeiro e Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Com os dois, Everton Ribeiro e Michael, abrindo, fazendo um 4-2-4 quando o time está atacando e os dois fechando no meio quando o Flamengo estiver sem a bola, fazendo um 4-4-2, com o Andrés recuando também na sua função de segundo volante. Então o Flamengo atuaria num 4-4-2 quando está sem a bola e quando está com a bola. O Michael abre na esquerda, o Everton Ribeiro abre na direita com liberdade para flutuar aqui no meio de campo tanto que quiser, e o Andrés Pereira sobe para ajudar no apoio, o William Arão fecha para poder ajudar o sistema defensivo se houver necessidade, ou até mesmo ele pode subir também para ajudar na composição das jogadas do Flamengo, caso o jogo assim permita. O detalhe principal é a movimentação do Bruno Henrique. Para o Michael poder jogar, e o Michael só é brilhante jogando aberto do lado esquerdo, o Bruno Henrique tem que entrar mais dentro da área, fazendo uma dupla literalmente de atacante com o Gabigol. Porque quando o Michael não joga, o Bruno Henrique joga bem aberto por aqui, o Gabigol tem a área toda para se movimentar, o Everton fica aberto aqui e aqui no meio a gente tem o Arrascaeta. Quando isso não acontece, para o Michael poder jogar, o Bruno Henrique tem que entrar mais na área e o Michael jogar aberto. E aí o Flamengo atacaria num 4-2-4. Só que isso quando o Flamengo tem a bola. Sem a bola, volta todo mundo bonitinho para o seu lugar. E aí o Everton Ribeiro passa a fechar o lado direito. O Michael tem a obrigação de fechar o lado esquerdo e o time fica mais compactado. Isso aconteceu contra o Atlético Mineiro. O Flamengo conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom jogando dessa maneira. Vencemos o jogo graças a esse esquema aí. Mas esse esquema, como a gente não tem um meio de campo, porque não existe um meio campo, o Everton Ribeiro não é aquele jogador que joga pelo meio, que arma as jogadas, ele não é um meia armador, ele é um meia atacante, ele não arma esse jogo. Então a gente fica sem ter um meio de campo aqui. Mesmo com o André subindo, a gente não tem aquele meio de campo para tocar a bola, para a gente poder agredir o time. Daí o time fica um pouco mais reativo, saindo mais no contra-ataque, deixando o outro time vir para a gente poder sair em velocidade, ou com o Bruno Henrique, ou com o Michael, ou com o Everton Ribeiro. Hoje, o time do Atlético Goianiense, que vem de uma derrota para o Sport Clube do Recife, mas conseguiu antes 2 vitórias consecutivas importantes contra o Atlético Mineiro 2-1 e contra o Grêmio 2-0, esse time pode não vir para cima do Flamengo como veio o Atlético Mineiro. E daí tem esse 4-2-4, com o Michael aberto, Bruno Henrique enfiado e o Everton aberto lá de cá, apenas com o Andreas de segundo volante ajudando aqui no meio de campo, a gente pode acabar tendo aqueles problemas de infiltração, aqueles problemas de agredir o adversário. Porque esse esquema, o 4-2-4, é um esquema para você sair no contra-ataque em velocidade. Porque os dois meias abrem, Michael e Everton Ribeiro. Para você propor o jogo, ficar com a bola, esse esquema aí é mais prejudicial. Por quê? Porque o Everton vai abrir e vai receber a bola. Aí, como o time do Atlético Goianiense deve estar postado atrás, deve estar bem postadinho atrás, o Everton vai ter que ficar rodando essa bola com o Andrés, com o Michael, o Bruno Henrique vai acabar saindo para tentar participar de alguma coisa, o Gabigol sempre abre, o Isla passa aqui na esquerda, ou seja, vai começar aquele jogo que a gente conhece, que o Flamengo cerca e não consegue agredir. Pela deficiência do Atlético Goianiense, pode ser que o Flamengo até consiga, mas eu já aviso para vocês,
vai ser um jogo de paciência, porque o 4-2-4 faz com que a gente tenha menos jogadores no meio de campo. E se o Atlético Goianiense perceber isso, os caras podem sair no contra-ataque em velocidade ou podem preencher bastante esse meio de campo aqui e acabar ganhando do Flamengo nessa luta direta aqui na meiuca. E a gente sabe, o futebol hoje, ele se passa todo no meio do campo. Se você não tem um meio de campo forte, se você não tem um meio de campo combativo, você vai sofrer. Ah, mas a equipe do Atlético Goianiense não tem tanta qualidade assim. Então o jogo acaba ficando amarrado e a gente acaba sem conseguir fazer os 3 pontos na base de um empate. Então a gente vai precisar muito da criatividade do Michael, do Bruno Henrique e do bom posicionamento dentro da área do Gabigol. Porque as oportunidades que aparecerem, nós vamos ter que concluir. Só que eu falei para vocês que existe a possibilidade do Gabi não vir para o jogo. Caso o Gabigol não venha para o jogo, quem deve vir para o jogo é o Vitinho. Como o Renato treinou com o Vitinho em campo? Com o Vitinho em campo, o Renato treinou o Vitinho como centroavante, podendo ficar do lado do Bruno Henrique, como o Gabigol fica, mas com o Vitinho podendo sair pelo meio. Daí o Vitinho saindo pelo meio, o Bruno Henrique faz às vezes de centroavante e aí o time fica mais completinho. Com o Vitinho fazendo aquela meia ali do Arrascaeta, fazendo a meia armação, o Michael aberto na esquerda, o Bruno Henrique enfiado e o Everton Ribeiro aberto aqui. Mas como eu disse para vocês, não foi assim que o Renato treinou. O Renato treinou com o Vitinho enfiado junto com o Bruno Henrique, então valeria a mesma teoria que eu passei para vocês com relação ao Gabigol. O Vitinho é um jogador que cai mais do meio para a direita, então ele faria a mesma coisa que o Gabigol faz, jogando, caindo pela direita e enfiando bem dentro da área adversária, tentando se posicionar como centroavante. No final de um dos jogos do Flamengo, creio que foi contra o Atlético Paranaense, se não me falha a memória, o Vitinho foi o único centroavante da equipe do Flamengo. Eu não me recordo se foi contra o Atlético do Paraná ou contra o Atlético Mineiro, mas num desses jogos, o Renato substituiu todo mundo e deixou o Vitinho isolado lá no comando de ataque, fazendo as vezes de centroavante. Pode funcionar, eu já vi o Vitinho atuando no Flamengo como centroavante e não gostei muito, mas quem sabe agora a coisa possa funcionar. Vamos ver então agora também a escalação, a provável escalação do Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná deve vir com Fernando Miguel no gol, Dudu na lateral direita, Éder e Wanderson como zagueiros, o Igor do lado esquerdo, Marlon Freitas, André Luiz, Gabriel Baralhas e João Paulo no meio de campo, com Janderson e Zé Roberto no comando de ataque. Então aqui ó, a gente já percebe que os caras têm um meio de campo mais numeroso que o nosso. Um 4-4-2 com o meio de campo com 4 jogadores no losango, com o Marlon Freitas vindo mais de trás, Baralhas, o João Paulo sendo o homem de criação dessa equipe e o André Luiz completando o meio de campo aqui. Lá na frente, Janderson e Zé Roberto para tentar dar trabalho para o Mengão queridão. Então, como o meio de campo deles tem um maior número de jogadores, o nosso tem 2, Arão e o André Pereira. O deles não, deles tem 4 jogadores de meio de campo. A gente pode acabar tendo problema com esse número de jogadores. Eu espero que o Renato Gaúcho tenha estudado a equipe do Atlético Goianiense para não ser surpreendido com um volume maior no meio de campo. Porque o Everton Ribeiro e o Michael, eles até têm boa vontade para poder marcar os jogadores adversários, mas na verdade eles não são marcadores, eles fecham espaços, eles vão ser superados pelos jogadores de ataque porque não tem cacuete de marcação, eles vão fechar os espaços e é aí que mora o perigo o time deles atacar com um volume maior de jogador. No mais, é esperar o jogo começar para a gente ver como o Mengão queridão vai se comportar nesse jogo contra o Atlético Goianiense, torcendo sempre para o Flamengo conseguir a vitória. Nação, eu espero vocês às 19 horas e 15 minutinhos, mas antes, às 15 horas ainda tem vídeo no Fla Nação VP. Às 19h15, o pré-jogo ao vivo. Conto com vocês, tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra.